A graça e a paz do Senhor esteja com você, meu irmão e minha irmã. Estou aqui para mais uma escola bíblica online. Ainda estamos no formato online e espero que você tenha sido alimentado, esteja se sentindo alimentado pela palavra de Deus neste período de pandemia em que nós ainda não voltamos com nada ao vivo. Então, meu irmão, hoje nós vamos falar da vida espiritual prática. Por quê? Porque a vida espiritual, ela tem que ser prática, ela tem que ser no dia a dia. Ela tem que ser, na verdade, algo que não só você, mas todos que estão à sua volta, eles entendem que você é uma pessoa espiritual. Vamos lá, então? Vida espiritual autêntica num mundo de trevas. E hoje nós estamos falando então sobre a vida espiritual prática. A verdadeira espiritualidade não pode ser algo frágil ao ponto de não interferir no comportamento humano. O ser humano espiritual, ele é prático, pois ele demonstra sua espiritualidade através das suas ações. Ele sabe que as pessoas estão nos observando e logo percebe que há algo de diferente. E essa diferença ela é positiva. Mas também percebe quando há algo errado. Alguém que é maduro espiritualmente deve apresentar um estilo de vida compatível com a sua espiritualidade. A pessoa espiritual, prático, tem discernimento e usa seu conhecimento de maneira adequada. Vamos ver então. Olha só em Hebreus 5, versos 13 e 14. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. O conhecimento da palavra de Deus é fundamental para a prática da verdadeira espiritualidade. Porém, este conhecimento deve se desdobrar em ações que glorifiquem a Deus. Se o conhecimento ele fica guardado para si, ou ele só é mera letra, ele não vai se transformar em ações. Quem verdadeiramente conhece a palavra de Deus, mostra pelo seu bom procedimento com amor e paciência. Pois a prática sem o conhecimento, ela é manca, e o conhecimento sem prática, ele é cego. O que é discernimento? Responda para você esta palavra primeiro. Fale com suas palavras o que você acha que é discernimento. Porque discernimento ele é a capacidade de distinguir entre o bem e o mal. E também a capacidade de distinguir entre coisas superiores e coisas inferiores. Coisas melhores e coisas excelentes. O cristão espiritual não só será capaz de tratar de sua conduta, mas ele será capaz de tomar decisões certas, buscando o bem-estar dos outros e não apenas o seu próprio. Veja só o que Tiago fala em Tiago 1, de 22 a 25, e ele diz assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmo. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha sua face num espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer.
é muito claro o que nós devemos fazer com o ensino que recebemos. Eu, pessoalmente, meus irmãos, eu ficaria frustrado se durante toda a minha vida espiritual e meu tempo que eu tenho no Evangelho, à frente de igrejas e ministérios, eu visse que aqueles que estão à minha volta não estão praticando aquilo que estão ouvindo domingo após domingo. Eu ficaria frustrado, me sentiria realmente uma pessoa ineficaz, ineficiente. Pelo fato de que falamos tanto de vida espiritual autêntica, destacando sempre a autenticidade em tudo aquilo que a gente vai fazer. Isso envolve transparência, isso envolve ser proativo, isto envolve a pessoa falar a verdade sempre, isto envolve a pessoa praticar a verdade sempre. Então, Tiago simplesmente traz uma palavra na direção de tudo aquilo que temos conversado neste, basicamente, um ano que estamos conversando. O ano passou rápido. E eu quero crer que na sua vida espiritual, do ponto de vista prático, na caminhada do dia a dia, você tem conseguido colocar em prática a palavra de Deus. Jesus nos ensina isso. Ele deixa bem claro que nós devemos caminhar debaixo da mão poderosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, não por conveniência. Não porque a gente somente sabe que Ele é o caminho, a verdade e a vida, mas porque nós temos por princípio fazer tudo aquilo que Ele está direcionando-nos a fazer, em alguns momentos mandando a gente fazer, em outros momentos nos dando força para que possamos fazer. Nós precisamos aprender isso. Precisamos ter, dentro desta vida espiritual autêntica, nesse mundo de trevas, uma vida prática. Uma vida que as pessoas olhando para nós, elas desejem vir para o Evangelho. Que elas ouvindo-nos falar, elas queiram saber mais a respeito. Que sempre se crie possibilidades para o momento seguinte. As pessoas estão carentes de uma palavra autêntica, mas carentes de práticas autênticas também. Muitos escândalos têm sido vistos, muitos escândalos têm sido dados por pessoas que professam uma fé autêntica em Cristo Jesus, que dizem que são evangélicos, que dizem que são cristãos evangélicos. Eu lamento muito que estas coisas estejam acontecendo, porque eu me sinto parte integrante deste povo evangélico. Então existe uma responsabilidade minha nisso tudo também. Quando eu olho para a nossa denominação, e eu olho para onde Deus me colocou, a nossa denominação no ABC, ela precisa de exemplos. E eu me coloco lá para ser um exemplo, na dependência de Deus, com todos os meus defeitos, com todas as minhas dificuldades, mas para ser um exemplo para as nossas 116 igrejas, para os nossos 210 pastores, para os nossos 27 mil batistas aqui no ABC. O que me chateia é ver muitos cristãos que somente conhecem, eles têm a letra, mas não conseguem praticar na vida deles, na vida da família deles. Eles não conseguem ser ótimas pessoas do portão para dentro da sua casa, irrepreensíveis dentro da sua casa. Eu lamento muito quando eu vejo estas coisas, porque a palavra de Deus que eu leio é a mesma palavra de Deus que todos leem.
Os exercícios que eu tenho que fazer para viver uma vida espiritual autêntica são os exercícios que todos precisam fazer para ter uma vida espiritual autêntica. Jesus nos ensinou também que, lá em Mateus 7, de 24 a 27, portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Observe o testemunho que muitos têm dado do Evangelho. São exatamente como esta casa construída na areia. Um primeiro sopro, ela não suporta, ela cai. E ela faz um barulho tremendo, um estrondo tremendo. Todo mundo fica sabendo. Por quê? Porque ela não foi construída na rocha. A rocha é Jesus, nosso Senhor. Jesus nos chama aqui à prática. Quem ouve e pratica a palavra de Deus é semelhante ao homem prudente que construiu sua casa na rocha. No entanto, quem ouve e não pratica é semelhante ao homem insensato que construiu a sua casa na areia. Não tem alicerce, não tem sustentabilidade, não tem como se manter, é passageiro. Mas dá um mau exemplo tremendo. Deixa marcas em muitas pessoas, em muitas famílias. A gente tem que observar que o verdadeiro cristão é aquele que não fica se enchendo os ouvidos de informação, e sim aquele que enche as ações de sentido, pois sabe que as pessoas estão olhando as suas boas obras e glorificam a Deus por isso. A espiritualidade autêntica deve ser expressa de maneira franca e transparente, em práticas claras, sem deixar dúvida de que somos de Deus e por isso queremos fazer o melhor, unicamente porque amamos de todo o coração. Eu quero destacar o fazer o melhor, meu irmão, minha irmã. Não é fazer o melhor possível. Não, é fazer o melhor que existe. Porque o melhor possível não quer dizer que seja o melhor. O melhor possível pode ser mediano, mais ou menos. É fazer o melhor que existe. Você quer identificar uma pessoa espiritual? Deve observar o que ela faz e pela força do seu exemplo, e não pela força do seu argumento. Isso é visto também no líder. Usando essa palavra para o líder. Você quer identificar um bom líder espiritual? Observe que ele lidera pela força do seu exemplo e não pela força do seu argumento. Lidera espontaneamente, porque aprendeu a obedecer a Deus. Saiba, isso é para todo aquele que tem Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Meu irmão, minha irmã, chegamos aqui ao final desta aula de uma vida espiritual prática. E eu estou desejoso de que estes poucos versículos e esta pequena aula tenha falado com você, tenha falado ao seu coração, tenha te ajudado a entender
que muito mais do que ficar se enchendo de letra, você precisa se encher de ações práticas. Porque toda vez que isso passar para o teu coração de fato, ele se torna em prática. Enquanto ele ficar só aqui, não vai se tornar em prática. E vai ser sempre um peso, vai ser sempre muito difícil para poder colocar em prática. Mas quando passa para o seu coração, quando foi além do seu entendimento, você passa a praticar espontaneamente. E o Senhor será glorificado. E mais, se alegrará de ver um filho, uma filha, de maneira tão espontânea, praticando a palavra de Deus como ela é. Nesse mundo difícil. Porque se fosse num mundo fácil, qualquer um faria, meu irmão, minha irmã. Esse mundo é difícil. As tentações estão aí em volta. As situações se levantam. As dificuldades se levantam muito mais. E aí o que você faz? Você parte para o mau exemplo? Você parte para ir contrário ao que a palavra de Deus orienta? Claro que não. Vamos muito pelo contrário. Nos sentir felizes e alegres porque temos a oportunidade de praticar a palavra de Deus como ela é, porque a situação é difícil. Porque por uma situação simples, fácil, você nem sequer precisa se dar muito ao trabalho de observar o que precisa ser feito. Agora, quando a situação é difícil, você precisa observar bem o que a palavra de Deus orienta para que você possa colocar em prática. Quero deixar uma dica para você. Esforce-se, dedique-se em amar a Deus. Porque se você amar a Deus, como Jesus nos ensinou, de todo o seu coração, obedecer a Deus será algo prazeroso e fácil. Mas se você não ama a Deus de todo o seu coração, obedecer o Evangelho é um peso e possivelmente você mais erre do que acerte. Que Deus te abençoe. Que Deus te proteja. Nós vamos nos ver daqui a pouquinho no culto, onde vamos, então, falar um pouquinho mais sobre a palavra de Deus. E eu espero que o Senhor fale ao seu coração. Na verdade, meu irmão, minha irmã, eu espero que o Senhor continue falando ao seu coração. Continue tocando você, dando-te a direção, por louvor da glória dele. Outra coisa, dê o seu like aí no nosso canal, tá bom? Tá? Se você não se inscreveu ainda, clica ali para se inscrever e você vai receber todos os vídeos sempre que tiver um vídeo novo, sempre que tiver uma mensagem nova, ou um estudo novo, ou uma pregação nova, ou simplesmente uma meditação como é feito diariamente. Mas se inscreva, dê o seu like. Deus te abençoe, até daqui a pouquinho.